Bom dia! Estamos aqui mais uma conversa sobre geopolítica. Hoje nós vamos conversar sobre as prováveis consequências que a pandemia do Covid-19 pode ter para o mundo e também para o Brasil. Olha, tem gente no mundo que ainda acredita em astrólogos, em videntes, mas se eles soubessem realmente o futuro, acertariam uma vez por semana na loteria e não precisariam cobrar consulta de ninguém. E por que eu estou falando isso? Porque parece que foi ontem, no início de março, quando ainda em sala de aula, eu comentei com vocês na aula primeira de geopolítica que iríamos discutir importantes questões da geopolítica mundial que tinham potencial de mudar a situação política e econômica do planeta. Citei, por exemplo, o Brexit, ou a guerra comercial também entre China e Estados Unidos, ou ainda comentamos sobre a situação dos conflitos no Oriente Médio, sobre os êxodos populacionais, sobre as questões ambientais que afetam a vida das pessoas. Tudo que eu falei virou bobagem. Parece que perdeu o sentido frente à situação atual provocada pelo Covid-19 ou coronavírus, como a maioria prefere chamar. Situações totalmente improváveis ou impossíveis há pouco mais de algumas semanas tornaram-se realidade. Em 31 de dezembro de 2019, final do ano passado, as autoridades da cidade de Wuhan, na China, avisaram que estava ocorrendo uma grande quantidade de casos de pneumonia de causas desconhecidas. Ninguém no mundo poderia imaginar, naquela altura do campeonato, que aquela causa desconhecida seria capaz de provocar tamanho extermínio de pessoas em quase todos os países e paralisar a economia global por um prazo que ainda não sabemos estimar. As bolsas mundiais já caíram cerca de 30% desde o início de 2020. No Brasil, até o dia de hoje, 6 de abril, o Ibovespa, principal índice do país, tem uma queda de quase 40%. Bilhões de dólares já se evaporaram. Nos Estados Unidos, quase 7 milhões de trabalhadores já pediram subsídios de auxílio de desemprego desde o começo da crise. Antes da crise, o índice de desemprego no Brasil estava em 12,5%. Existem previsões ainda incertas de que, se no Brasil nada for feito, a nossa taxa de desemprego, ou índice de desemprego, poderá chegar até 25%. Uma verdadeira catástrofe social. O PIB chinês, no primeiro trimestre desse ano, deve ter uma queda de 10%. Isso significa que a gigante asiática vai importar
menos commodities dos países periféricos, que dependem muito da voracidade de consumo por matérias-primas do dragão asiático. Na Europa, temos países com uma economia onde o setor de atividades turísticas são responsáveis por grande percentual da geração de empregos. Esses países estão com a economia extremamente fragilizadas pela perda significativa na área do turismo. Portugal, Grécia, Espanha, França, Itália e tantos outros. Para salvar a economia, muitos países resolveram praticar o helicopter money, ou seja, dinheiro de helicóptero, também conhecida como pela sigla MMT, ou Teoria Monetária Moderna. O termo lembra até uma cena da série Casa de Papel, na sua segunda temporada, quando um grupo que assaltou o Banco Central Espanhol usa dirigíveis para fazer uma chuva de dinheiro. Então, o que seria o helicopter money? É uma expressão que surgiu de um artigo de Milton Friedman na década de 60, e é quando o Estado, através de seus bancos centrais, passam a agir de forma a injetar dinheiro no mercado ou a implantar programas que permitam distribuir dinheiro para que a população que perde o emprego ou que tem perdas ou ainda reduções salariais ou ainda são profissionais autônomos ou que trabalham em atividades que são fortemente afetadas pela paralisação das atividades, uma vez que o combate eficaz ao Covid-19 exige o isolamento horizontal de todo o convívio social. Essa população precisa de alguma ajuda em dinheiro para sobreviver. Uma previsão, vamos dizer assim, otimista e talvez próxima da real, seja que o período de confinamento nos países irá durar no mínimo de 3 a 4 meses. E à medida que as coisas forem melhorando, as restrições serão aos poucos suspensas, retornando lentamente à normalidade. Mas na prática, o ano 2020 é sério candidato a entrar para a história como uma das maiores recessões da história. O objetivo do helicopter money é a preservação do mercado consumidor. Pense bem, uma população sem dinheiro não consome. Sem consumo, temos o desabamento ou desmoronamento de toda uma cadeia produtiva, podendo resultar em quebra total do sistema. Os bancos centrais querem agir para que não haja paralisações no sistema de crédito. O capitalismo vive de crédito. Você conhece a ilustração da bicicleta capitalista? Vocês já andaram de bicicleta? Então eu pergunto, quando é que você cai da bicicleta? Resposta: quando você para de pedalar. Então, o sistema de crédito capitalista é como uma bicicleta. Os bancos e as empresas lhe dão crédito
para que você possa ter o que os seus olhos desejam e não necessariamente aquilo que você precisa. Então, quando você compra a crédito casa, carro, roupas, viagens, paga supermercado, fornecedores, quase tudo que você vê, você pode pagar a crédito. E daí? Daí que o sistema te obriga a você a pedalar constantemente, sem parar. Ou seja, você vai ser obrigado a trabalhar cada vez mais para continuar sem cair da bicicleta. Porque com o crédito, a vontade que você tem de comprar, você sempre compra mais do que ganha. Então, nunca vai poder parar de pedalar. Entendeu a lógica do capitalismo? Porém, na situação atual, provocada pela pandemia, se a indústria não recebe encomendas dos comerciantes e, consequentemente, também não encomenda matéria-prima, e sem dinheiro não paga fornecedores e nem funcionários, os bancos também vão ficar sem receber os seus empréstimos. E tudo pode entrar em colapso. Então, aqui é que entra o helicopter money. Nos Estados Unidos, Donald Trump vai despejar mais de 2 trilhões de dólares na economia. O programa de Trump complementa a renda dos americanos mais pobres, desempregados e sem renda. E quem é o pobre lá? É aquele que ganha menos de 75 mil dólares por ano. Estes vão receber um auxílio de 1.200 dólares por pessoa. O casal recebe em dobro e mais 500 dólares por criança. O plano do Trump para essa emergência prevê ainda a elevação do salário mínimo para 600 dólares por semana, quase o dobro do salário mínimo nacional norte-americano pago na atualidade. Trump ainda vai oferecer empréstimos para pequenas empresas, através de um fundo com mais de 350 bilhões de dólares e uma parcela significativa a fundo perdido. Os países ricos da Europa, como Alemanha, Itália, França, Inglaterra, Holanda, Suíça, planejam injetar em conjunto um valor que supera 3 trilhões de euros através do helicopter money. Ninguém sabe se esse helicóptero, que na realidade é um trem de dinheiro, será suficiente, mas a simples expectativa de criação de uma rede de auxílio pode servir para reduzir os impactos humanitários e econômicos provocados pela paralisação da economia durante a crise do Covid-19. No Brasil, o governo, coitado, aprovou o que pode chamar de uma libélula money. Nós não temos dinheiro. A realidade nossa é diferente. O que vai ter aqui? Um auxílio de R$600 durante cerca de 3 meses para profissionais autônomos, informais, desempregados e outras categorias que estão seriamente afetadas pela paralisação das atividades. País limitado, recursos limitados, solução limitada. Será que resolve?
Mesmo em países com muito dinheiro, o helicopter money é uma política que não deixa de ter seus riscos. Na Europa, nos Estados Unidos, Singapura, Hong Kong, Japão, existe o temor, por exemplo, que a população prefira poupar o dinheiro a gastar, uma vez que todo mundo está assustado com essa crise e repensando o modo como vivia até hoje. Ficar em casa sem fazer nada está fazendo as pessoas pensarem. Existe um temor também que a crise após o final do Covid provoque uma taxa de desemprego que se mantenha elevada por muito tempo. Muitas empresas vão querer manter a utilização do home office. Outras empresas estão despedindo agora e vão descobrir durante a crise que mesmo com menor número de empregados, elas vão continuar produzindo a mesma coisa. Elas vão empregar menos e produzir o mesmo tanto que produziam antes da crise. E vão querer se manter com menos empregados. Haverá ainda empregadores que se aproveitarão da crise para enxugar despesas com funcionários, cortando benefícios sociais e eternizando a flexibilização das jornadas de trabalho, ou ainda aproveitando para pejotizar todos os seus funcionários, o que no Brasil é crime tributário. Detalhe, esse auxílio do helicopter money, ou da distribuição de dinheiro para a população, nos países democráticos, deve passar pelo Congresso. Aquilo que os governos, para evitar aquilo que os governos chamam de shutdown econômico. E o que seria esse shutdown econômico? É um termo muito comum, utilizado nos Estados Unidos, para evitar a paralisação de um governo. Isso ocorre porque um governo tem que obedecer ao orçamento do ano fiscal em que foi aprovado. Então, um governo não pode comprometer nenhum gasto acima daquilo que foi aprovado. No Brasil, por exemplo, o Congresso até que teve certa agilidade, apesar de toda a dificuldade em lidar com um executivo que parece não acreditar na necessidade de paralisação horizontal de todas as atividades, para que o Brasil possa controlar o avanço da epidemia do Covid-19 e o caos por saturamento da rede hospitalar. Então, já que falei de Brasil, especificamente, qual é a situação do Brasil? No Brasil, existe uma situação típica de países periféricos. O que existe de mais eficiente na prevenção do Covid-19? Se eu fizer essa pergunta a vocês, qual a mais eficiente prevenção, além do isolamento horizontal? Além de se isolar, melhor do que álcool gel é a higiene pessoal. Uma coisa simples: lavar constantemente mãos e antebraços, não levar a mão à boca e manter uma certa distância entre as pessoas. Mas agora vamos aos fatos da realidade brasileira. O Brasil tem, em 2020,
31.200.000 brasileiros não têm água encanada. Outros 11.600.000 pessoas no Brasil moram em casas superlotadas em condições mais do que precárias. 74.200.000 pessoas vivem em áreas onde simplesmente não existe coleta de esgoto. E pasmem, 5.800.000 brasileiros vivem em casas que não possuem banheiro. Mais um detalhe: segundo o IBGE, em 2018, 13.500.000 brasileiros viviam em condições de pobreza extrema, ou seja, viviam com menos de R$ 145 por mês. Então, eu pergunto a vocês: vocês acham que é fácil o isolamento horizontal para a população que vive nessa periferia? É a forma mais eficaz de se evitar a saturação e o colapso do nosso reduzido e limitado sistema de saúde, como já disse. Mas, muitas vezes, mesmo querendo se isolar, a realidade brasileira é outra. A população da periferia ouve os noticiários pela TV, mas parece que ninguém entende a realidade em que eles vivem. Mandar lavar as mãos em cada vez que voltar para casa parece coisa de alienígena para quem mora em uma casa pequena, sem banheiro, sem esgoto, sem água encanada, sem sabonete, em um cômodo de 30 metros quadrados, onde mora pai, mãe, 5 filhos, sogro, sogra e agregados. Qual será, então, o real impacto quando a epidemia do Covid-19 chegar a essas áreas periféricas desestruturadas nas grandes metrópoles brasileiras? Vale a pena ponderar que outras cidades inteiras já estão em crise, beirando a falência econômica. Por exemplo, cidades que viviam exclusivamente de turismo. Outras dependiam de atividades específicas, venda e fabricação de calçados, jeans, roupas de frio, lingerie, bordados, toalhas. O país e o mundo não será o mesmo após essa pandemia. Até porque a crise do Covid-19 está fazendo as pessoas, principalmente da classe média, a repensarem alguns valores que lhes foram impostos pela propaganda da sociedade de consumo e desperdício do mundo capitalista em que vivemos. E provavelmente as futuras relações de consumo não serão as mesmas. As pessoas presas em casas, em isolamento, estão começando a pensar: de que me adianta ter tanta roupa? Por que tenho tantos sapatos? Será que vale a pena continuar comprando joias e bijuterias finas? Acho que não vou mais trocar o carro todo ano. Aquela dona de casa lembra que tem no armário
guarda-roupa roupas de cama que nunca usou. Outra ainda lembra que passou a vida inteira tomando água em copos de tomate e requeijão, mas que tem taças de cristal que ganhou no casamento, guardadas no armário e que nunca foram usadas, à espera de uma ocasião especial que nunca chega. Para muitos, talvez para você também, é hora de repensar. Será que não é chegado a hora de começar a tomar tubaína, tangue ou servir água para as visitas nos copos mais finos que sempre tive guardado e nunca usei? Melhor você pensar, será que não está na hora de tirar aquele faqueiro de prata que você ganhou no casamento e nunca saiu da caixa? Você vai guardar para quê? De herança? Para alguém usar, o seu herdeiro vender, se também nunca usar? Será que não está na hora de você usar aquele lençol fino que você também tem guardado lá dentro do pacote sem nunca ter tirado? Está na hora de você dormir com o seu marido ou com a sua esposa no melhor lençol? Enfim, talvez você também esteja repensando qual será a sua forma de viver e consumir após essa crise. Até que ponto as pessoas vão continuar sendo influenciadas pelo Matrix mercado e vão querer continuar comprando coisas que não podem, usando crédito, pedalando ou trabalhando muito, tudo isso para impressionar pessoas que sequer conhecem. Só o tempo nos dará a resposta. Quem sobreviver, verá. Então, em breve, teremos um outro vídeo continuando esse assunto, analisando as relações de consumo, vida e desperdício e a influência que a crise vai ter sobre o Brasil, sobre o mundo, dentro da geopolítica mundial. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, toque o sininho e um grande abraço para todos vocês.